Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma conversa com Douglas Castro. E por ocasião do concurso que está havendo para capitão da Brigada Militar, hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui nos nossos estúdios para uma conversa o capitão Marlon Stefanello, do 1º Batalhão de Polícia Militar em Porto Alegre. Capitão, meu amigo, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Muito obrigado, Douglas, é um prazer estar aqui. E um prazer também conversar com o teu público aí. Então, antes de tudo, te agradecer por gentilmente topar esse nosso convite para participar dessa nossa conversa. E até quero compartilhar aí com o nosso público que nós já tivemos aqui o privilégio de receber grandes figuras da Brigada Militar. Recebemos aqui coronéis, o próprio comando-geral da Brigada Militar, mas é importante destacar uma certa dificuldade que nós tivemos de conseguir marcar uma agenda com o capitão da Brigada Militar, né? Então, se tu puder, antes de tudo, falar para o nosso público por que exatamente dessa dificuldade. Eu acho que isso não se restringe só, obviamente, à tua pessoa, mas à função em si, né? Que demanda bastante tempo, enfim, por conta das responsabilidades. Pode falar um pouquinho disso para nós? Sim. Na realidade, o nosso serviço não para no quartel, né? O nosso serviço ele segue 24 horas, né? As ocorrências acontecem em 24 horas. Sim. O mundo gira em 24 horas, né? A sociedade vive as 24 horas e o acompanhamento policial ele tem que ser 24 horas. Então, os oficiais como um todo, né? Eles trabalham todos os dias, o tempo todo, sem perder esse fio, sem perder essa linha, né? Para nunca deixar para trás e nunca atrasar o processo de prevenção da criminalidade, né? Então, claro, por óbvio, a minha questão até na participação aqui é difícil encontrar um horário de escala, né? Porque, além dos serviços administrativos, a gente cumpre funções de escala, né? Função de oficial supervisor, oficial responsável pelo Copom, oficial RT, enfim. Ok. Capitão, para aqueles da nossa audiência que ainda não te conhecem, poderia se apresentar para nós, enfim, dizer aí exatamente o que te motivou a seguir a profissão policial e também, posteriormente, a se tornar capitão. A situação que tu te encontra hoje nessa importante função junto à Brigada Militar, por gentileza. Bom, Douglas, eu não sou daqui, né? Eu sou do interior do estado, Tupanciretã, cidade que hoje deve ter por volta de pouco mais de 20 mil habitantes, né? E vivi nessa cidade, vivi em Tupanciretã, minha família é de lá ainda, vivi até ir servir. Até ir para Santa Maria. Tupã fica 100 quilômetros a norte de Santa Maria, né? Então, eu digo que a minha história na brigada, a minha história usando coturnos, né? Ela começou em 2012 no Exército, né? Então, e eu hoje sou brigadiano por boas influências, por boas pessoas que eu escutei. No meu 3º ano de Exército, eu era sargento do Exército. E todos os meus colegas sargentos ou eram formados ou faziam faculdade. Enfim, eu fui influenciado a estudar, né? Só eu que... enfim, fiz a faculdade de Direito. Quando iniciei a faculdade de Direito, eu tive muitos colegas brigadianos. Muitos colegas policiais civis. Alguns almejavam ser delegados, alguns almejavam ser promotor, oficiais da brigada. E foi esse convívio saudável, esse lado, esse aprendizado de como funciona o meio do mundo dos concursos, né? Que comecei a me interessar mais pela área policial do que propriamente só militar, né? Apesar de eu ter vivido 8 anos no Exército, eu não fiz esforço, não fiz concurso para permanecer nas Forças Armadas, né? Eu fiz sim, um esforço para entrar na carreira jurídica e seguir uma carreira policial, né? E aí não teve dúvidas de que queria seguir a carreira policial militar. Bom, como eu disse aqui logo na abertura do nosso programa, está em aberto aí o concurso para capitão. A gente sabe que essa é uma carreira bastante concorrida. Eu, particularmente, conheço muita gente de dentro e também de fora da polícia que sonha, né, um dia ingressar aí nas fileiras da Brigada Militar, mas especificamente nos cargos aí para capitão. E tu pode contar para nós como é que foi a tua preparação para se tornar capitão, ou melhor, a preparação para o concurso? E depois do concurso, como é que é a formação para capitão para aqueles que almejam essa área?
Bom, a minha trajetória nos estudos, né, na faculdade começou em 2015. Santa Maria, 2015. Enfim, lá quando eu conheci esses colegas que estudavam, eu comecei a entender como é que funcionavam os estudos, né? E ainda bem na realidade, os 3 primeiros anos de faculdade foram aprendendo a aprender, né? Então eu estudava meia hora por dia. Todo o resto do dia era aprendendo, me conhecendo e aprendendo o que mais funcionava, né? Enfim, pesquisava na internet, pesquisava. Quando tinha oportunidade de falar com um juiz, eu perguntava para o juiz. Quando tinha possibilidade de ver um delegado, eu perguntava para o delegado. Assim, com todos os cargos que eu acho que com maior dificuldade, eu chegava para o servidor e perguntava, né? Sempre para os oficiais do Exército. E aí a gente vai montando algumas coisas que mais funcionam, né? Nesses 3 anos eu cheguei a, para mim, coisas que mais funcionavam, né? É que, por exemplo, tão importante quanto o estudo é a revisão, né? A revisão é algo como tu pintar uma parede e a primeira vez que tu passa uma tinta na parede, ela absorve muito, né? A segunda demão, a terceira demão, ela vai dar mais clareza para ti, né? Então, aprendendo como distribuir matérias, quantas matérias por dia, aprendendo que o escrever com a mão, de próprio punho, sintetizar uma ideia tua no papel com a tua ideia, tu grava e assimila muito mais do que tu digitar no computador, né? Que na hora, inclusive, de tu revisar depois aquilo que o teu cérebro sintetizou, vai te facilitar na memorização, diferente do que foi que tu digitou no computador, né? Então, nesses 3 anos iniciais da faculdade foram assim, foram aprendendo o que mais funcionava, né? E aí, 2015, 16, 17, sendo assim, 18 e 19 foi onde eu consegui, enfim, depois de afiar bem o facão, né, consegui colocar mais em prática. Mas o máximo que eu estudei antes do edital de capitão, o máximo num dia foi 3 horas, no máximo, logo antes da prova. Então, tu tem que, às vezes o candidato ele não dá o valor àquela meia hora bem estudada, né? Ou aquela 1 hora bem estudada. É algo como tu ir numa academia e achar que tu vai começar fazendo academia, fazendo 5 horas de academia por dia. E não vai, tu vai ter que começar fazendo meia hora por dia, né? Então, meu 4º e 5º ano na faculdade, que também era o meu 4º e 5º ano estudando para concurso, né? Que aí sim, estudando para o concurso, aí eu consegui colocar em prática isso, né? Então, estudava às vezes meia hora, estudava às vezes 2 horas, e aquilo que eu colocava no papel me servia para depois eu estudar para prova oral também, porque aquilo que eu colocava no papel como tópico, eu fazia áudios com a minha própria voz para depois revisar por áudio, né? Então, mais ou menos assim, né? Nesse meio tempo, na preparação para oficial da brigada, eu fiz também concurso deu certo também no de delegado, no de inspetor e de soldado, né? Tive essa bênção aí e eu assumi no concurso de soldado em 2020. Eu saí do exército e em 2020 eu entrei para a brigada. Eu fiz a formação lá em Santa Maria, na SFAS Santa Maria, e escolhi a Serra como destino, né? Servi no 12 BPM, um mês só no 12, e aí fiz um processo seletivo pro choque, né? E servi 1 ano e meio no choque de Caxias. 2022, então, aí fui chamado para assumir nesse concurso de capitão da brigada. Sim. Bom, justamente a ideia desse podcast hoje é estar falando com alguém que tenha não só a formação para capitão, atue hoje como capitão, mas que possa compartilhar conosco como é que foi essa preparação e posteriormente a formação em si para capitão. E, bom, eu particularmente tenho muitos amigos que são capitães, homens extremamente experientes, qualificados, etc. Mas no teu caso tem uma característica em particular. Esse foi um motivo pelo qual eu te procurei aí e te convidei para participar do nosso podcast, que foi justamente a tua colocação. Pode falar um pouquinho aqui para a nossa audiência, como é que foi a tua colocação, a tua classificação para esse concurso? Sim, o curso de formação, né, tanto de soldado quanto dos oficiais, ele tem matérias curriculares e essas matérias, ela vale em pontuação, porque é uma formação, o curso de oficial, ele é uma graduação, são quase 3.000 horas, né?
Então, a gente faz TCC, enfim. E somadas essas matérias, elas somam uma pontuação. E essa pontuação é que vai definir a antiguidade nossa na carreira depois, né? Dentro do posto, né? Então, do primeiro ao último, né? A minha pontuação final foi a mais alta, né? Que é 9,82. Mas eu falo que isso é uma soma de muitos fatores, né? Talvez se fizesse outro curso hoje, a classificação seria outra, né? Talvez eu não ficasse em primeiro, talvez quem ficou no meio teria estudado mais, ficaria melhor classificado, enfim. Então, tudo é muito um momento de vida teu, um momento familiar teu, um momento, o quão tu tá mentalmente, fisicamente, né? E psicologicamente e espiritualmente também. Porque é aquela coisa de tu tá no curso e pensar mesmo, né? Como é bom estar aqui, né? Como eu sou feliz de estar aqui. E eu vivi 2 anos no curso, eu não, como a gente diz no jargão militar, né? Eu não agonizei 2 anos, né? Eu fui feliz 2 anos na academia. E foram 2 anos felizes da minha vida, né? Que eu consegui trabalhar muito, né? Consegui estudar, né? Consegui me debruçar em cima daquilo ali que era o que eu queria, né? E é muito gratificante, assim, e claro, pro lado pessoal também, né? Tu conseguir levar esse teu êxito para casa, né? Sim. Então, muito mais do que foi bom para mim, esse resultado foi eu poder dar a notícia para um pai meu, para uma mãe minha, uma irmã, um irmão. Sim. Entende? Então é muito mais que uma realização pessoal. Isso é algo que abrange toda a família, que direto ou indiretamente também tem ali não só a felicidade, mas o mérito, né? No teu caso também teve o apoio da tua família nesse teu projeto de ingressar na Brigada Militar e agora mais especificamente para capitão. Tu disseste aí que foi o primeiro colocado, que isso, óbvio, é uma confluência de fatores que acabam favorecendo o resultado, mas nada disso, evidentemente, te tira o mérito, né? Então acabou, de fato, sendo aí o primeiro colocado. Até teve aí a divulgação de um vídeo, né, tu comentando, da ESBM, sobre a formação dos últimos capitães, e foi através desse vídeo que eu tomei conhecimento aí da tua pessoa, da tua qualificação e da classificação tua como primeiro colocado. Agora, tu disseste também que durante 2 anos foram 2 anos muito felizes da tua formação, né? Que para alguns pode ser até um martírio a fase de formação, para outros, no teu caso, por exemplo, foi uma coisa muito boa, porque tu sabia o que tu queria, tu tá ali por vocação, etc. Mas para aqueles que são policiais ou não, que estão nos assistindo agora, o que acontece durante este período de formação para capitão? Ou seja, tu já deu aqui algumas dicas sobre a preparação para o concurso, né? E como é que se dá a formação para capitão em si? Quais são as etapas? O que se exige do policial aluno ou aluno policial nessa fase? Quando o camarada ele assume nesse concurso, ele toma posse, ele vai ser aluno oficial, né? O CSPM, a nossa legislação mudou, né? Então, antigamente era o CFO, né? Hoje é o CSPM. Hoje se exige... São 2 anos de formação e tu tem que ser formado em Direito, né? Antes eram 4 anos a formação, mas tu não tinha essa preparação em Direito. Hoje tu já chega com esse lado jurídico mais afiado, já chega, né, preparado. E o curso, o CSPM, ele é claro que a autoridade em si que melhor vai poder falar, né, inclusive aqui, se for o caso, vai ser o nosso diretor de ensino, o Coronel Dirceu, né? Essa é a nossa referência no ensino hoje, né, na instituição. Mas como primeira pessoa, como minha vivência, né, no CSPM, o curso ele é dividido, assim, uma visão macro, em seção de ensino e corpo de alunos. A seção de ensino é onde tu trabalha aquelas matérias curriculares, né? Aqueles quase 3.000 horas ali de matérias, né? Que é uma formação, que é uma faculdade, né? Ali são divididos em 4 ciclos, né? A nossa formação, né? O primeiro ciclo, tu trabalha muito um pilar, o militar, né? Um pilar de tu aprender a obedecer,
né? Para te comandar alguém algum dia, para te comandar alguma coisa, tu tem que aprender a obedecer também. Tu tem que saber executar para te saber liderar, né? O segundo ciclo já é mais voltado a um pilar policial e as matérias já começam a ficar mais ingressar mais na parte administrativa da instituição. Terceiro ciclo ligado a um pilar comandante e o quarto ciclo a um pilar instrutor. De maneira que o ideal na nossa formação é essa convivência entre alunos de diferentes ciclos, né? Terem no mínimo 2 turmas na academia, porque a turma mais antiga ela vai ser uma referência para aquela turma recém-chegada. Agora temos uma turma em formação, né? 40 e poucos alunos em formação e eles, se der tudo certo, eu acredito que vai dar, eles vão receber uma nova turma, né, antes de se formarem e eles vão ser a referência, né? Esse muito mais do que uma referência de como se portar na academia, como estudar, como tirar um serviço, né? Eles vão ser, essa referência nossa é um legado que eles deixam, né? É um legado de tudo que foi feito, né? A nossa academia é uma academia, a Brigada é quase bicentenária, a nossa academia é mais do que centenária, né? E há uma formação, sim, que apesar a sociedade como um todo não ficar sabendo de tudo que é trabalhado dentro, de tudo que é aprendido, de tudo que é ensinado, né? É uma formação que trabalha muito mais em cima dos valores e atributos da área afetiva, né? Do que propriamente só o que trabalha numa faculdade, que é a questão de formação literária, né? De formação teórica, né? Então, isso aí, essa balança entre tu tá com o teu físico bem treinado, entre tu tá com o teu psicológico tranquilo, tu tá com o teu espírito equilibrado. Tudo isso vai ser o que vai definir o quão bem tu vai conseguir estar no curso, quão bem tu vai finalizar o curso e quanto tu vai conseguir dar de si no curso, né? O que eu falei de corpo de alunos de CAL e de SENS, né? O CAL é onde tu trabalha isso. Tu trabalha todos os atributos da área afetiva e trabalha todas as tuas valências, né? Tanto, inclusive, pessoais quanto profissionais. Eu acho muito interessante tu falar sobre essa questão durante a formação para capitão mesmo, como se dá lá no departamento de ensino da Brigada Militar. Não só a questão do treinamento técnico ou também formação teórica, mas a importância de se trabalhar o aspecto humano e relacional dos policiais. Até porque a polícia ela vai estar na rua. E a atividade fim é prestar segurança pública à própria sociedade gaúcha. Então, para que haja essa formação do policial, para que ele tenha esse contato direto com a população, e literalmente na rua tu vai lidar com os mais variados tipos de pessoas, e também a formação pessoal de relacionamento internamente, para com os próprios colegas brigadianos, né? A gente vê o quanto isso é importante. Sabe que por conta desse nosso trabalho, eu acabei tendo a aproximação e desenvolvendo boas amizades aí com muitos policiais militares. E aqueles que conhecem a instituição sabem que basicamente se divide em 2 grupos. Nós temos os oficiais e nós temos os praças, né? E eu acho que, dentre oficiais e praças, o maior contato que existe de praça com oficial é justamente daquele praça diretamente com o capitão. E por que eu te falo isso? Porque, às vezes, quando eu converso com policiais, eu acho muito interessante, eles até comentam, né, se eles têm algum tipo de problema, geralmente é com o capitão, talvez por conta dessa maior proximidade. Nas operações, é o capitão quem comanda, enfim, eu já vou pedir para tu comentar com nós aí quais são as atribuições. E alguns até dizem assim, olha, lá no meu quartel é tudo às mil maravilhas, mas tem um capitão que ele é mais pescoço de galinha, ou ele é exigente demais, é o cara de pedra, enfim. Por que tu acha que, claro, estou generalizando aqui, mas às vezes tem esse tipo de percepção por parte dos comandados, dos liderados, mais especificamente em relação ao capitão? Por que parece sobrar sempre para o capitão? Esse dilema é o dilema da vida, né? Acho que é o mais difícil o mais difícil da vida de oficial, né?
é esse equilíbrio, né? Entre tu tem que dar o maior suporte possível para tua tropa, sempre, né? A maior qualidade de vida possível, né? Sem se desligar da missão em si. Então, o mais difícil que tem para aprender, e não só na brigada, né? Na vida como adulto, né? É tu saber dizer o não, né? Quando tu não pode dizer o sim, né? Porque o oficial bom, a meu ver, né? Não é o camarada que tudo deixa, que tudo aceita, que tudo faz, né? É o camarada que é justo. Então, o oficial ele tem que ter a mesma serenidade de dar o sim para quando recebe um pedido, de dar o não, ou de dar uma repreensão, ou de advertir, de corrigir uma atitude negativa. Então, algo que acontece, talvez seja o motivo, é que esse não é recebido como um não pessoal. Porque geralmente o pedido do camarada, o pedido do soldado, é ligado a uma coisa pessoal dele. Entendeu? Aí eu quero uma folga no dia tal, eu quero sair tal horário do serviço. Então, geralmente quando é ligado à execução, é ligado a uma coisa pessoal dele. E a nossa administração como oficial, ela é ligada à parte funcional nossa. E a gente tem que deixar o mais longe possível dessa parte pessoal. Então, a minha decisão, ela não se envolve com o que eu penso como Marlon, né? O que eu quero como Marlon, né? É como capitão, né? Como comandante da companhia. Então, eu acho que é essa interpretação sobre algo pessoal particular que é pedido com a resposta funcional que é devolvida, né? Talvez seja aí que aconteça essa... Mas eu acho que isso aí, de regra, o convívio entre oficiais e praças, né? Somos todos da mesma instituição, né? O convívio nosso, ele é muito saudável, né? Ele é muito saudável, inclusive, comparando-se a outras instituições, outras classes, outras profissões, inclusive, né? E de maneira que aqui tudo que é feito, aqui na Brigada, tudo que é feito, todo ato nosso administrativo, ele é fundamentado, né? Então eu não exaro uma decisão em cima do achismo, né? Eu exaro uma decisão em cima da lei. Eu não aplico, eu não dou um direito, não ofereço alcanço um direito para alguém que não esteja ao alcance dele já, que não esteja previsto em lei. E eu também não vou aplicar uma sanção em alguém que o regulamento não prevê. Então ele é baseado nisso. Ele é baseado nisso, né? Diferente do que seria numa instituição privada, por exemplo. O camarada, ele não deu certo, vai embora, né? Aqui não, aqui a gente tem... O camarada, cara, não tem uma... Ele não tem... ele não tá com a... Ele, mesmo estabilizado, ele é passivo de se fizer... Todos nós, né? Se o camarada se desvirtua para algo ilegal, para algo errado, ele está passível de sair da instituição, mas existe todo um processo, um procedimento para isso, né? Para evitar, inclusive, que decisões pessoais e particulares de quem está no comando interfira na vida do subordinado. Então, pelo que eu entendi, muitas vezes há essa percepção por parte dos comandados, pelo fato deles acabarem confundindo a questão pessoal e profissional. Ou pelo menos acreditar que muitas vezes uma decisão ou um não, que vem por parte ali do capitão, por exemplo, que é o que nos interessa aqui, possa ter ali uma fundamentação, digamos, pessoal. Eu estou dizendo não porque eu não quero, ou porque eu não vou com a tua cara, ou coisa do gênero. E tem que saber separar bem essas duas coisas, né? Então aí, pelo que eu estou entendendo, é como quase que ser um pai. Só que um bom pai não é aquele que diz sim sempre. Até porque se um pai sempre diz sim para o filho, bom, daqui a pouco o filho vai estar fazendo alguma coisa errada e o pai continua dizendo sim e acabar deixando a criança ali seguir um rumo que acaba não sendo muito promissor. Então, às vezes, ter essa percepção de que na condição de pai, de uma pessoa que está comandando ali a tropa, tem que ter esse pulso, muitas vezes, chegar e dizer assim, ó, não leve para o lado pessoal, mas a questão é não. E uma outra coisa que eu acho interessante, além de se fazer essa separação, né, de pessoal e profissional, é a questão do pensamento individual e o pensamento coletivo, ou seja, fazer algo pensando em si ou algo pensando na tropa. Como é que é isso? Como é que tu leva essa filosofia dentro aí do teu comando?
a nossa instituição, os oficiais, eles devem. Nada para nós é pessoal, né? Só é pessoal aquilo que realmente é individual teu. A tua intenção de fazer um curso, a tua intenção de ir servir em outro batalhão, a tua intenção de ir para outra carreira, se tu achar que não quer mais estar aqui. Mas nada em si, tudo para nós tem que ser funcional. Nada é meu, nada é. Isso não pode me envaidecer. Eu sou capitão da brigada, e aí eu comando X homens, sou comandante de tal e tal companhia, sou chefe de tal seção. Isso aí, infeliz é quem acha e quem leva isso pro lado pessoal, né? Quem necessita disso para tranquilizar seu ego, né? Então, a gente tem um exemplo clássico da continência em si, né? A continência não é para mim. Ninguém me presta continência. Se alguém me perguntar, te presta continência? Não, para mim não. Pro capitão, sim. E é tão forte isso e tão verdadeiro que eu não, de regra, não poderia nem abrir mão de uma continência, porque a continência não é para mim, é pro posto. Então eu não tenho o Marlon, né? O Marlon, ele não tem a discrecionalidade de abrir mão da continência do capitão, entendeu? Que não é para mim isso aí, entendeu? O soldado, ele não me presta porque uma continência porque gosta de mim, né? E eu não presto uma continência porque eu gosto ou não do meu comandante, né? É uma coisa funcional, né? É uma coisa autoridade. Ele está numa posição de comandamento, né? E a minha posição, hierarquicamente, ela deve, salvo decisões equivocadas, deve sempre segui-la, né? Sim. Bom, então, agora falando um pouco mais sobre as funções ou as atribuições em si do comandante, né? Tu falaste aqui que é necessário separar o pessoal do profissional, mas quem é este profissional que recebe essa designação, essa patente? Quem é esse oficial e qual a responsabilidade do oficial capitão da Brigada Militar? Direcionar homens e direcionar recursos, né? Cuidar da tropa. Esses nortes, né? Essas ideias, esse plano é o que direciona. Então, as funções de oficial da brigada, né? Aí vamos, um exemplo, né? Comandante de companhia. É o camarada que tem uma responsabilidade territorial, tem a sua responsabilidade territorial e ele direciona os meios operacionais, tanto de efetivo, quanto de viaturas, quanto de equipamentos, né? Notadamente na parte de prevenção criminal, né? Vez ou outra, a brigada também trabalha como repressão, sim, né? Mas o carro-chefe, nossa ideia, o plano e a missão principal nossa é a prevenção, né? Então a gente direciona os meios e os efetivos para essa finalidade, né? Além de comandar companhias ou subcomandar batalhão, né? A brigada militar, ela tem uma herança francesa, né? Tem dividido em seções, em P's. Nas Forças Armadas chamam de S, né? S1, S2, S3. Na Polícia Militar chama-se P. O P1 é a primeira seção, que seria recursos pessoais, né? P2, né? Inteligência e contra-inteligência. O P3, o P4, o P5. E tem um capitão que é chefe do P1, tem um capitão que é chefe do P3, tem um capitão que é chefe do P4. Claro, né? O que acontece muitas das vezes, né? A brigada tem metade do que é previsto para ter de capitães. Tem 263 capitães, salvo engano. Então, de um efetivo completo que seria mais de 500. Então, por óbvio que matematicamente todos os capitães, no mínimo, fazem função de 2. Né? Então, no meu caso, hoje eu comando a 2ª companhia do 1º BPM e respondo também pelo comando da 1ª companhia do 1º BPM. Então, seria a função de 2 capitães. Né? São efetivos que seriam para 2 capitães comandar. São áreas que seriam para 2 capitães comandar. Então, a missão nossa, né? Missão nossa é essa de gerenciar recursos, gerenciar tanto humanos quanto materiais, né? Logo no início, aqui na abertura do nosso podcast, ao te apresentar, eu disse que tu é capitão, atua lá no 1º Batalhão de Polícia Militar. Sempre tem essa numeração, essa designação, 1º BPM, 2º BPM, 3º BPM, por aí vai. Eu não sei até que número vai.
Mas por ser o primeiro BPM, acredito eu que ele seja talvez o mais antigo do estado, se não, de fato, o mais antigo, né? Tchê, como é que é trabalhar no batalhão mais antigo, quase que bicentenário, juntamente com a Brigada Militar do estado do Rio Grande do Sul? Eu escolhi, né, não tive dúvida na escolha, né? A brigada tem seus 40 BPMs, né? Tem seus 4 batalhões da fronteira, seus 3 batalhões de área turística, tem 7 RPMONs, tem ambiental, tem aéreo, tem o BOP, tem o choque, tem rodoviário, tem departamentos. E o primeiro BPM é uma referência positiva no sentido de muito trabalho, sim, né? O camarada que tá ali, ele tem que decidir tá ali, né? Todos os oficiais, né? Todos os capitães, né? A brigada em si, para girar, ela necessita que tu dê sempre algo a mais. Mas a gente vê muito a nossa vivência e convivência com os colegas aqui, principalmente na capital, sei lá, com 2.000 brigadianos na capital, né? O brigadiano nosso, que ele trabalha lá no interior, ele não tem noção, às vezes, do tamanho que é a brigada. E o camarada que está na capital, ele tem uma noção melhor um pouco disso, né? O nosso brigadiano, o nosso colega lá, o camarada que entra de serviço lá em Protásio Alves, né? Lá em Nova Prata. Ele não tem a noção de que a brigada, naquele dia que ele está de serviço, a brigada lançou 5.000 homens na rua, no terreno, né? E a população também não tem noção disso, né? Não tem noção de que a brigada lança 2.000 viaturas no dia de serviço, né? Não tem noção de que num dia a brigada prende 200 ou 300 pessoas, num dia, né? Primeiro trimestre de 2024, a brigada prendeu 28.100 e... Não deu um pouco menos de 30.000 pessoas em 3 meses, né? E a brigada tem algo em torno de 19.000 policiais. Então ela prende quase o dobro do efetivo em 3 meses, né? Isso seria matematicamente aí mais de 100.000 pessoas em um ano, né? Então as pessoas não têm noção desse número, né? Nem os próprios policiais, muitas vezes. Nem os próprios policiais, né? Se tu conversar às vezes com um camarada que tá que tá no interior, ou que tá aqui na capital mesmo, ele não tem noção do tamanho, da capilaridade, da importância e da força que a instituição tem, né? E é missão nossa, né? Missão do oficial, missão do capitão, de quem tá chegando agora, né? Na instituição, de quem quer ser capitão, né? Do camarada deixar sempre dar a clareza, né? Da importância daquela missão do nosso colega que tá lá na ponta, né? O porquê que ele tem que estar tal horário, em tal lugar, com a viatura em tal situação, né? Ele tem que entender o porquê que eu quero que ele policie uma área X, das 10 da noite às 11h30, para prevenir tal e tal crime. Porque muitas vezes, se eu disser para ele lá, camarada, tu não pode sair daqui antes das 11h30. Se ele não entender o porquê, ele não vai ter... Ele vai, por óbvio, cumprir a missão, mas ele não vai abraçar a causa ou ter fé na missão quanto teria se soubesse, né, que a gente direcionou aquela viatura ali porque sabe que naquele ponto ali tem picos de furto ou roubo naqueles horários específicos, né? Porque a gente tem a plataforma do RS Seguro, né? Segue muito o GSEG, e no GSEG a gente vê os pontos de calor, né? Como direcionar, né? Como prevenir crimes, né? Então, hoje por isso que hoje a brigada com quase metade do efetivo que tinha na década de 90 tem índices que nem se comparam mais, né? Roubo a veículo quase já não existem mais, né? Todos os índices caindo, né? Então, mais ou menos isso aí. Qual é ali a área de atuação do 1º Batalhão? O 1º Batalhão ele tem 3 companhias, né? A primeira companhia ela pega Menino Deus, Praia de Belas. A terceira companhia, que é entre segunda e primeira, ela já abrange Cruzeiro, Cristal. E a segunda companhia é mais ao sul, bem ao sul. Ipanema, Tristeza, né? Toda essa área aí, toda a área de Orla, de litorânea nossa e alguns bairros, toda é 1º Batalhão, né? Hoje, isso é mais pelo censo que a nossa inteligência fez,
é mais de 500.000, né, de pessoas, né? Antes tinha o antigo censo era bem abaixo disso, mas hoje a gente tem essa noção do quanto é de população, sem falar na população flutuante, porque é uma área de lazer muito grande, a área do 1º Batalhão, né? Tanto para shows, quanto por causa do estádio do Beira-Rio, quanto para a orla de Ipanema, quanto para a orla do Guaíba, né? Ou seja, uma grande responsabilidade. E quando tem a questão dos jogos, principalmente grenais, pega um pouco lá a área de vocês se envolvem direto ou indiretamente na segurança aí quando tem os jogos? Se envolve bem diretamente, inclusive. É missão nossa, né? Área nossa, né? Então a responsabilidade policial ali é nossa. Mas o que acontece na prática, né? É um exemplo do que acontece o fenômeno golfinho, né? O fenômeno da Operação Golfinho. A população ela vai ao litoral e a segurança vai também, aumenta-se a segurança no litoral, né? Então migra efetivo para o litoral, para trabalho. E em jogo Grenal, e não só isso, nos jogos no Beira-Rio, né? Os outros batalhões de área e especializadas também migram efetivo apoiando o efetivo do 1º BPM. A missão é do 1º BPM ali, né? A missão é, assim como no 11 BPM eles têm a arena, né? Então recebem também apoio. Mas é uma missão que em poucas horas aquilo ali está com mais de 50.000 pessoas, então é algo que para gerar um tumulto, alguma coisa, se não tivesse bem organizado, não funcionaria, né? Sim. E aí é que entra o papel fundamental do capitão, que é justamente quem vai coordenar essa atuação da polícia para justamente prestar essa segurança, não só para essa área específica, mas também quando acaba tendo grandes eventos, como é o caso dos jogos, especialmente dos grenais ali nessa região de Porto Alegre. Capitão, tu poderia compartilhar conosco alguma experiência, enfim, alguma ocorrência que para ti tenha sido marcante? Tem o que marca, né? Muita gente acha que só o que marca é o medo da morte, né? E sim, é uma das coisas que mais marcam mesmo, é o medo da morte, né? O medo é a sensação de alguém, é aquela sensação de quando tu vê que alguém tá te mirando e tá tirando. Isso, nesse caso eu tive uma ocorrência bem que me marcou, que ainda é na época de formação e aconteceu, né? O camarada atirou contra a guarnição, não atingiu ninguém, né? Foi, inclusive, deu tudo certo na ocorrência. Essa sensação de chegar próximo de não ver mais quem tu gosta, né? Não é nem o morrer em si, né? Não é nem o de sofrer em si, mas de terminar ali, de nunca mais, né? Essa sensação pesa muito. Mas o que mais... as ocorrências que mais pesam para nós, né? E não só como oficial, como brigadiano, né? Como policial também, como policial lato sensu. É aquelas ocorrências que envolvem mortes ou algum tipo de perda pessoal do nosso efetivo, né? Então aí a gente vê coisas que marcam, né? E a gente não esquece. Soldado Viles, Sargento Fabiano, Soldado Lourenço, enfim, uma infinidade, né, de ocorrências. Aí, graças a Deus, não são tantas assim, mas cada uma delas, tu lembra do teu camarada e tu pensa, cara, esse cara ali, o Lourenço mesmo, o Lourenço, eu encontrei ele poucas semanas antes de acontecer, né, aqui em Porto Alegre. E eu trabalhei com ele no 4º BP Choque, né? Quando eu servi no 4º BP Choque, eu trabalhei com ele, né? Não só com ele, Sargento Fabiano, enfim. E no 12. E a gente começa a lembrar de tudo que aquela pessoa tinha, não só como policial, né? Como pai, como filho, como marido, né? Os planos que tinham, né? Então, isso aí é o que mais marca, né? Uhum. E a gente... lembra quando eu falei da questão de gerenciar recursos, né? Eu tenho que ter a ciência de que se eu disser para um camarada meu, uma dupla de brigadiano meu, e atender uma ocorrência,
eu tenho que ter a noção do quão meios ele tem que ter para ter segurança de atender aquela ocorrência. Se eu tenho que mandar uma viatura, se eu tenho que mandar 2 viaturas, se eu tenho que fazer uma ordem de serviço dizendo que o camarada não pode entrar com uma viatura só em tal local. A brigada entra em qualquer lugar do estado, né? Sim. Aqui não tem território que a brigada não entre, né? O que acontece é que por muitas vezes a gente, por segurança nossa e da população em si, inclusive, né? A gente reforça efetivos quando atende ocorrência em algumas áreas, né? Em alguns bairros, né? Muitas vezes até por questão de sinal telefônico, de sinal rádio ou de distância, né? Então tu tem que ter uma noção do quanto tu tem que ter de recurso a alcançar aquele policial na hora do atendimento da ocorrência. Então, assim, esse cuidado, linkando, né, a perda humana para nós, quando a ocorrência que tem perda humana para nós, principalmente de policial, é a que mais nos abala, né? O policial por si só, quando a gente entra na brigada, né, muitos, né, tu vê um camarada de 20 anos, ele entra na brigada, uma mulher, um homem, né, entra na brigada com seus 20 anos de idade, vai ser soldado. E ele, em 3 meses atendendo ocorrência, ele amadurece o que uma pessoa aí fora, às vezes, não amadurece com 40 anos de idade, né? Por quê? Porque o policial, o brigadiano nosso, ele tem noção do onde pode chegar a índole humana, né? O quão ruim pode ser a atitude de uma pessoa contra a outra, né? O quão pouco é uma motivação para te tirar a vida de alguém, né? E por si só a gente começa a ver essa maldade, essa índole, nós vemos coisas ruins acontecendo todos os dias, o tempo todo, né? E o camarada nosso, o brigadiano, atende essa ocorrência, ele vê a pessoa morta, ele vê o camarada mutilado, ele vê o outro que tentou matar, ele vê o que matou a filha, ele vê o que, enfim, vê o que roubou ver as pessoas tentarem fazer acontecer, né? Ver essa, talvez uma palavra, essa marginalidade, né? Na questão de margem da lei, né? O camarada que vive à margem da lei, né? Vê essa marginalidade, né? E tu tem que chegar e volta, o nosso colega, ele volta, o brigadiano volta para casa e tem que tentar desacelerar para não ficar pensando naquele problema. Então ele vai para a ocorrência tentando resolver o problema dos outros, né? Não é um problema que tu causou, mas é uma missão que tu, quando decidiu entrar na brigada, assumiu, né? Então tu vai para a ocorrência, tenta fazer o melhor possível e volta, e na grande maioria das vezes tu não recebe tu recebe muitas vezes até crítica da própria parte que ligou para ti, né? Vou dar um exemplo, uma parte que chama aquele caso, eu queria só dar um susto no meu marido, né? Eu amo ele, eu queria te dar um susto. Felizmente é muito comum isso. Ainda né? Ainda acontece. E aí quando tu acaba direcionando recurso do Estado, recurso policial, viatura, armamento, equipamento policial para aquilo ali, tu acaba deixando de prevenir crime onde realmente poderia estar acontecendo. Sim. Né? Falando sobre as atribuições ali do comandante, do caso o capitão, né? O oficial capitão, lembrando que existe essa divisão na Brigada Militar entre praças e oficiais. E talvez o elo ou a ponte, né, que liga uma coisa a outra, seja justamente ali o trabalho do capitão. E ficou bastante claro para mim aqui que é quase como um pai, né? Aquele cuidado com a tropa, não só comandar ali as diligências, as operações, planejar preventivamente ou repressivamente, etc, etc, mas também ter esse tato, esse cuidado com as pessoas, especialmente aí com os teus comandados. E todos nós sabemos, eu aqui já já há algum tempo, né, entrevistando policiais e conhecendo pessoas que já atuam nessa área há bastante tempo, esse contato direto com a maldade humana. Então, a maldade ela vai para muito além do mero sentimento ou predisposição. Isso acaba aflorando aí nas personalidades e as pessoas cometem crimes bárbaros. Alguns deles repercutem, a maior parte não. E os senhores lidam com isso todos os dias, né? Então, acho que para os senhores não que isso se torne uma coisa normal, mas é algo comum, infelizmente. E não tem como isso não afetar o psicológico de um brigadiano ou de uma brigadiana. Aí a minha pergunta para ti é a seguinte: além dessas atribuições técnicas, por assim dizer, voltando mais para essa questão do cuidado,
capitães, eles têm uma formação, como tu disse anteriormente, também para observar os seus colegas e os seus comandados? A questão psicológica, a gente sabe sobre a depressão que existe, sobre policiais, enfim, que acabam dando cabo de suas próprias vidas, que isso é um problema recorrente nas polícias militares, isso a nível de Brasil, diga-se de passagem. E como é que os senhores trabalham isso em relação aos comandados? Os senhores têm um direcionamento e uma formação específica para isso? Porque, veja, geralmente quando a gente fala sobre esse assunto, a gente lembra do departamento lá psicossocial da Brigada Militar. E eu já estive aqui com o subcomandante-geral, o coronel Douglas Soares da Rosa, falando sobre esse assunto, e ele falou bastante sobre isso, enfim. Mas os psicólogos, eles não são onipresentes. Infelizmente, não são todos os policiais que precisam da ajuda que acabam procurando os recursos que a própria instituição disponibiliza. Então, os únicos onipresentes dentro da instituição são os próprios policiais, os próprios colegas. Então, de algum modo, especialmente o capitão, por estar na condição ali de um comandante de uma companhia, enfim, como é que é tratado isto com vocês? De vocês observarem os colegas e os comandados e darem orientação. Quando, por exemplo, como tu mesmo disse, quando há a perda de um policial e isso abala a tropa, o que o capitão faz nestas circunstâncias? Na nossa formação na academia, né, a gente aprende como funciona a brigada administrativamente, mas tem uma experimentação na prática de como comandar pessoas, né? Como ser comandante de pelotão, como ser comandante de companhia, como seria ser comandante de batalhão, né? Como seria assumir chefias de seções também. Então ali tu começa a aprender esse convívio de 2 anos, né? Esse convívio de 2 anos é o que também te deixa um pouco afiado para te conhecer pessoas, né? Talvez seja um dos maiores ganhos que tu tem na formação, seja isso, né? Tu saber ler atitudes, né? Ler pessoas. E tanto pro bem quanto pro mal, né? Tanto de tu saber o que é uma conduta que parece suspeita para ti por uma coisa ilegal, quanto tu saber quando uma conduta de um colega teu, algum cara, aquela frase, né? Tá falando bobagem, né? Tá falando de se matar, cara, nada tá bom. Então, na tropa em si, o que acontece é que, na maioria das vezes, o soldado, o sargento em si, o tenente, eles não têm eles não abrem direto esse assunto ao capitão, né? Porque veja que existem toda uma camada e uma rede, né? Entre o soldado e os oficiais ali, que deve... O camarada que mais tem que conhecer o seu efetivo é o sargento, né? Sim. O nosso elo de ligação entre tropa e comando é o sargento, né? Então a gente tem até para não achatar essa função do sargento, do tenente, a gente dá essa autonomia, essa confiança de conseguir trazer, né, os problemas que acontecem na tropa, né? Então, quando chega um problema, quando um soldado nosso está com algum problema pessoal particular, na imensa maioria das vezes não é ele mesmo que vai relatar esse problema. É o colega dele que vai falar pro sargento, né? É o colega dele que vai falar pro capitão. É o colega dele que vai falar pro tenente. Então é essa rede, né? Essa gama de quadros, né, que a gente tem, que é isso que nos assessora para conseguir fazer essa leitura da tropa, né? Sim. Claro, o que também a gente utiliza muito, né? Sempre que pode, sempre que dá, é a conversa de gabinete, né, que chamam, né? Que é aquela conversa que não é usada só na Brigada Militar, né? Só nas instituições policiais, né? É utilizada nas empresas, né? Que é tu chamar um camarada por dia, ou um camarada a cada 2 dias, ou 2, e ter uma conversa com ele, como eu tô tendo contigo aqui, né? Ter uma conversa com ele, como é que tá a tua vida? Como é que tá a tua carreira? Né? O que tu almeja pra tua carreira? Né? Abertamente, conversando, né? Porque daí assim, tu entende o que aquilo que, esse camarada ele tá infeliz na carreira, né? Ele não quer ficar aqui. Eu tô estudando pra tal carreira, né? Por que tu não estuda pro CTSP ou pro CSP? É porque eu acho isso. Tu começa a fazer uma leitura dos porquês.
E a tua família tá morando onde agora? Tu tá sozinho aqui? Tu é natural da tua cidade, né? Não, eu tô namorando com ela. Então essas leituras, assim, essas leituras são o que faz... É nisso que a gente colhe informação e que é o que nos alerta, né? Porque só a pessoa em si sabe realmente o quanto tá sentindo, né? Tanto bem quanto mal, né? Sim. Então, e nós também, né? O nosso... os oficiais superiores, né? Os majores, enfim, coronéis, comando da brigada, ele também tem uma vida, eles veem a tropa como um todo. Mas, claro, a grande maioria nossa dos atendimentos psicossocial nossa são produção das praças, né? Até por efetivo, né? Capitão, infelizmente nós já estamos caminhando agora para o encerramento da nossa entrevista. E o que eu gostaria de compartilhar aqui com a nossa audiência, os que estão nos assistindo, é que nós estamos justamente dedicando este programa, esse episódio, a justamente aqueles que não só admiram a atividade policial, mas que querem ingressar aí na condição de capitão, os que estão vindo de fora, como também aqueles que já são policiais, que já são brigadianos e sonham aí se tornarem oficiais, né? Mais especificamente capitão. Eu gostaria que tu deixasse para nossa audiência, olhando para aquela câmera ali, primeiro especificamente para aqueles que ainda não são policiais, mas querem se tornar policiais militares, no caso, brigadianos. Tá? Porque uma coisa que eu quero compartilhar com a nossa audiência aqui é que nós, para aqueles que não sabem, nós estamos num estúdio agora fazendo a gravação deste episódio do podcast, e este estúdio se encontra dentro de um shopping center. Na parte inversa da câmera, ou seja, que vocês não estão enxergando, nós temos toda uma parte de vidro que dá direto para o corredor central aqui do shopping center. Então é muito comum, enquanto a gente está fazendo aqui as gravações e eu estou conversando com o meu entrevistado, as pessoas passarem e, obviamente, pelo fato do meu convidado ser um policial militar, e geralmente, 99% das vezes, ele está aqui fardado, acaba chamando a atenção das pessoas, né? Então, às vezes, nós temos aqui, além da equipe que está fazendo aqui a produção e operando a técnica, etc., acaba acontecendo da gente acabar tendo aqui uma certa plateia acompanhando para tentar ver o que está acontecendo. Embora as pessoas percebam que não se trata de uma ocorrência, que o policial está aqui dando uma entrevista, o simples fato de tu estar fardado, de ser um policial militar, já chama a atenção da pessoa e a pessoa para ali na frente e fica olhando. Agora há pouco, por exemplo, alguns agentes, certamente de uma transportadora de valores, pessoas que também lidam com a questão de segurança, né, pararam, ficaram observando e tal. Eu acredito que o policial já deve estar muito acostumado com isso, né? Até pelo fardamento dos senhores, a ideia, por ser um policiamento ostensivo, os senhores têm que chamar a atenção, a viatura tem que chamar a atenção, o fardamento dos senhores tem que chamar a atenção. Então, os senhores, obviamente, estão muito acostumados a chamarem a atenção, por assim dizer. Mas, por parte da população, especialmente por parte daqueles que querem se tornar policiais, se puder falar para a nossa audiência, olhando para essa câmera aqui, qual é o valor de vestir essa farda e de chamar a atenção das pessoas, de pessoas que admiram, de pessoas que procuram vocês, principalmente quando precisam de ajuda? O que isso representa, o que isso simboliza e o que uma pessoa de fato tem que ter em mente e, acima de tudo, no seu coração para querer um dia vestir essa farda? Valor, né? Não tem preço. Não tem preço tu saber que a tua missão, tanto pessoal quanto profissional, ela é melhorar a vida das pessoas, né? Melhorar tanto a vida em sociedade, né? Quanto a vida dos teus colegas. Então, o camarada que ele tá tentando, que ele pensa em vir para a brigada, né? Eu tenho certeza que a brigada é um lugar... Eu faria, se eu voltasse no tempo e tivesse 10 opções de fazer outro concurso de novo, eu faria as 10 vezes esse mesmo concurso que eu fiz, né? Eu sou muito feliz com o que eu faço. E eu acredito muito no que eu faço, né? Eu acredito muito na missão da brigada, né? E a brigada tá assim, né? De braços abertos para receber quem queira fazer esse trabalho, né? Quem queira fazer diferença positiva na vida das pessoas, né? Parece meio até clichê tu falar, o meu trabalho é melhorar a sociedade, o meu trabalho é prevenir crimes, o meu trabalho é... Mas só quem tá trabalhando na rua sabe o quão é satisfatório tu receber uma resposta positiva de alguém que tu não conhece, né? Aquela pessoa, é fácil tu receber um elogio
de uma mãe, de um irmão, enfim, da tua mulher, né? Mas agora tu receber um elogio de alguém que tu não conhece, de alguém que tu ajudou, seja por tirar o gato de cima da árvore, seja por salvar alguém que estava se afogando, seja por eliminar ou neutralizar alguém que estava ferindo ou tentando matar pessoas, tu receber essa resposta positiva, e se tu quer viver isso, tu quer ter essa experiência de fazer diferença positiva na vida das pessoas, né? Todo mundo quis ser herói algum dia, né? E a Polícia Militar, eu tenho certeza que o nosso brigadiano que é feliz é aquele brigadiano que ele entendeu que ele é herói todos os dias, né? Então, se tu quer ser isso, tu quer isso pra tua vida, faça essa trajetória. Estude, investe em ti, investe no teu lado profissional e pessoal e vem trabalhar com a gente na brigada. Há quem diga que tem lugar para todo mundo dentro da brigada. Ah, mas eu não sou tão operacional assim. Bom, pode não ser tão operacional, mas tem espaço no administrativo. Enfim, é uma grande família, como dizem, né? Capitão Marlon Stefanello, quero te agradecer de coração aqui pela presença no nosso podcast. Te parabenizar não só pela tua história, pela tua belíssima trajetória. Nós tivemos outras vezes aí a oportunidade de estarmos conversando e falando um pouco sobre, enfim, como é que se deu aí a tua formação. Tudo que foi exposto aqui nessa 1 hora de entrevista é só uma fração das grandes experiências que tu teve e de muitas coisas que tu ainda teria para passar de conhecimento para a nossa audiência. Então, além de externar, não só em meu próprio nome, mas também em nome da minha equipe, o agradecimento pela tua participação aqui no nosso podcast, eu quero enaltecer o teu trabalho, que tu continue nessa carreira aí como profissional, inspirando todos os teus colegas, os teus liderados, enfim, que Deus continue te abençoando e te usando como um verdadeiro instrumento, não apenas a ti, mas todos aqueles que vestem essa farda. Eu acho que esse teu discurso foi sensacional. É uma instituição que precisa de gente e, acima de tudo, pessoas vocacionadas. Tu fizeste uma lista aí, de certa forma, de uma série de problemas que existem dentro da instituição, dificuldades, mas é importante a gente lembrar que isso ocorre em absolutamente todas as profissões. Toda e qualquer função social ela vai ter ali os seus entraves, as suas limitações, as suas dificuldades, porque é o aspecto humano, permeia tudo. Então não tem como ser diferente, principalmente se tratando de uma instituição tão grande, mas também bicentenária, e que do meu ponto de vista, eu sei que algumas pessoas ficam um pouco chateadas comigo, mas até hoje não se provou o contrário, que é uma das, se não a instituição mais importante, sim, do nosso Estado. Porque a partir do momento que a gente não tem polícia na rua, a gente perde aquela linha divisória, né, que separa a civilização da barbárie. Então são inúmeros agentes dos variados órgãos de segurança pública. Nós temos recebido aqui, inclusive, policiais penais, policiais civis, guardas municipais, enfim, dos mais variados órgãos de segurança pública. Mas a gente sabe que a linha de frente continua sendo aí a Polícia Militar. Então, apesar de todo esse risco e apesar desse desgaste físico e psicológico que é diário na vida dos senhores, eu vou te dizer assim, uma das coisas, conversando contigo, e não só contigo, outros capitães, enfim, que mais me chamou a atenção, é essa disposição constante de estar sempre ligado, sempre antenado, às vezes até no almoço. Estava lá almoçando contigo e atento ali ao celular, porque a qualquer momento, seja no horário de serviço ou fora do horário de serviço, o senhor, na condição de capitão, poderia ser acionado. Então, não existe ali horário de expediente. Quer dizer, formalmente existe, mas não dá para dizer que depois das 18 horas eu não sou mais policial militar. Eu acho que, uma vez policial militar, sempre policial militar, 24 horas por dia, e que se coloca à disposição a qualquer momento ali que o dever chamar os senhores. Então, que Deus continue aí te abençoando, te protegendo, tanto a ti quanto a tropa. Um abraço a todos os policiais que trabalham lá no 1º BPM, que eu também tive a oportunidade, a honra de conhecer. Também pude conversar com a subcomandante do 1º Batalhão de Polícia Militar em Porto Alegre, que é a Major Karine. Major Karine. Foi muito bem recebido lá. E então é isso, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Se tu quiseres deixar aí alguma consideração final, fica à vontade. Eu te agradeço também, né, pelo espaço. É uma oportunidade tanto, não só pessoal, como principalmente profissional, para a gente mostrar a nossa realidade, né, como instituição, né.
Nosso comandante esteve aqui, subcomandante esteve aqui. Com certeza outras pessoas mais também estarão aqui e conseguirão contribuir para isso. E também eu saliento, né, que o teu trabalho também é muito importante para a segurança pública, né? O teu trabalho hoje por mostrar a mídia é muito importante para nós, né? Como é entregue uma sensação de segurança é muito importante para nós, né? Tu relatar o que é o teu trabalho é muito importante. Então, sinta-se parte desses índices criminais positivos que a gente tem, sinta-se parte da condição boa que a nossa tropa tende a viver, sinta-se parte da sociedade gaúcha tá como tá também. Tá? Obrigado pela parceria, obrigado pela oportunidade e obrigado a todos pela conversa de hoje. Perfeito, então. Eu é que agradeço. E quanto a você, muito obrigado pela tua audiência até aqui e até a próxima conversa com Douglas Castro, se Deus quiser.